Bora de giros de notícias na manhã desta quarta-feira? Bem, então vamos embora, porque tem notícia sobre propostinha por Calegari. Não é proposta, é sondagem. Pode chegar alguma coisa. Além disso, a gente tem clube de olho em Wellington. Meu Deus, abençoa esse olho, Jesus. Ou fecha esses olhos, Jesus, para eles poderem vir contratar o Wellington. O destino de Marlon pode ser Grécia? Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Né? Vai chegar mesmo a tal da proposta? E Cristiano já assinou, lateral esquerda, meio que já assinou já. Enfim, roda a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e passe no OneFootball, aplicativo de futebol que patrocina aqui o Raiz Tricolor, patrocina um monte de coisa e mais. Tem muita notícia, muito detalhe lá do Fluminense. Então, faz o download, o link tá aqui na descrição, dá essa moral aí pra gente do Raiz Tricolor. Primeira notícia chegando é sobre Marlon, o destino de Marlon, né? Enfim, saiu num jornal grego, que obviamente a gente não consegue entender nada se a gente meter ali um Google Translator e tal, até consegue alguma coisa, mas não dá pra entender nada ainda. Mas, basicamente, o que diz lá, né, na publicação de mais importante é de que Marlon tá sendo especulado, sim, especulado no Olympiacos. Isso porque, obviamente, Marlon fez muito sucesso, entre aspas, nesse mercado aí da Europa. Sobre Marlon, dá pra gente dizer que é um jogador que vai chamar a atenção desse mercado, foi trazido por alguns portais, eu confesso que teve notícia do Globoesporte.com, teve informação do jornal Lance também, falando sobre o destino ser justamente essa parte mais periférica, né? Até se falava em leste europeu, enfim, onde talvez se a gente forçar um pouquinho, eu não sei se na nomenclatura exatamente vai entrar ali o leste europeu, considerando também a Grécia, mas acho que entra, né? Acho que no leste europeu, se forçar ali um pouquinho, talvez dá pra colocar, mas na verdade mesmo, seria algo mais ali pra Rússia, pra Ucrânia, pra, sei lá, de futebol ali, talvez Croácia, né? Também um futebol ali um pouco mais forte. Talvez esses, né? Ou então algum mercado já bem escondido. Mas, enfim, talvez dê pra considerar ali alguma coisa de leste europeu, pensando em Grécia como um futebol leste europeu, às vezes é tratado aqui no Brasil como futebol de terceira categoria da Europa, né? A segunda categoria ele tá com Portugal, e a primeira categoria, obviamente, com Itália, com Inglaterra, e a terceira categoria tudo é leste europeu, né? A Grécia não seria. Mas, enfim, existe essa questão da Grécia, também se fala muito dele lá no Olympiacos. Fato é, eu trouxe aqui a notícia, o empresário de Marlon ficou de levar uma proposta para o Fluminense no início dessa semana e até agora, pelo menos, ainda não levou nada. Enfim, consegui traduzir aqui, né? Na lista, Marlon está na lista para o lateral esquerdo, ou seja, é uma possibilidade. É o que está dizendo na capa que está aí na thumb do vídeo. Enfim, vamos aguardar. É bom desmentir também. Sempre que você vê alguém falando isso, cara, é porque esse tipo de coisa é desnecessário, e é informação errada, é equivocada e é só pra reclamar. O Fluminense está se desfazendo de Marlon, né? A gente já sabe que não tá se desfazendo, mas enfim. Tá se desfazendo do Marlon só pra poder ficar com o queridinho Danilo Barcelos. Ninguém gosta de Danilo Barcelos, é bom dizer isso, nenhum torcedor do Fluminense. Mas Danilo Barcelos também não fica. A única diferença é que tem time querendo Marlon. Não tem time querendo Danilo Barcelos. Por quê? Porque ninguém é otário de fazer um contrato com Danilo Barcelos num salário alto sem usá-lo, né? Sim, fizeram no Fluminense. O Fluminense foi otário. Mas não tá achando um outro otário pra poder pegar. Então, assim, o Fluminense não tá tirando o Marlon pra ficar com o Danilo Barcelos. Tá tirando o Marlon pra poder ficar com o Pineda e com o Cristiano. Se precisar, e de último caso, recorre a uma improvisação por ali. Enfim. Vamos ver. E também tem formas de se utilizar, tá? Tem vídeo aqui saindo hoje no canal sobre como Abel deve montar o Fluminense. Deixa eu falar sobre isso. Bem, e por sinal, a montagem desse Fluminense passa também por Cristiano. Segundo o Vitor Lessa, da Rádio Globo, informou no seu Twitter,
Cristiano já assinou com o Fluminense, já assinou o contrato, só que por que o Fluminense ainda não anunciou o jogador? A gente sabe que o Fluminense só anuncia depois que assina o contrato. Então, se assinou o contrato, por que não anunciou ainda? Porque depende de um documento, tá aguardando um documento de liberação lá do xerife para poder formalizar de vez o acordo. Ou seja, tem o contrato assinado, não chegou só esse documento ainda para poder finalizar o acordo com Cristiano. Na verdade, então, assim, já tem o contrato assinado, o Fluminense fecha ali as contratações com o Cristiano e com o Germancano, que deve ir no CT nessa quarta ou na quinta-feira para poder finalizar também, assinar o contrato, enfim, estava com restrições de Covid. Importante dizer, né? Deve sair na quinta-feira o raio-x de Germancano e o de Cristiano. Eu tô tentando contato com alguma galera que conseguiu acompanhar o jogador minimamente para poder trazer o raio-x dele aqui, mas acho que vai ter que ser muito mais na minha pesquisa, que até tenho ficado feliz com os comentários da galera elogiando a pesquisa do raio-x, né? Não só a participação de quem viu, mas também a nossa pesquisa aqui. Vai ter que ser muito com pesquisa e com opinião mais das atuações recentes dele. Enfim, Cristiano já tá praticamente certo no Fluminense. Na verdade já tá certo, né? Praticamente é só o famoso VDM. Bem, e se lateral chega, lateral pode sair. Segundo matéria do Netflu, Calegari já desperta interesse e recebe procura de clubes portugueses. Calegari, segundo a matéria, inclusive, do Paulo Brito, as sondagens que tiveram ainda no ano passado, né, de Calegari, aliás, né, só para deixar claro, essas sondagens vieram lá atrás. Ele recebeu sondagens agora e recebeu lá atrás também. Porque olha só, vou ler aqui o trecho da matéria, tá? Calegari já desrevelado em Xerém, Calegari já desperta interesse de clubes de fora do país. O Netflu apurou que o lateral direito, o volante, recebeu sondagens recentemente do futebol português. Ainda não há propostas oficiais pelo jogador. Calegari recebeu tais sondagens ainda no ano passado, 2021. Quando viveu sua melhor fase, chegou a ter uma sequência como titular do Fluminense. Posteriormente, perdeu a posição para Samuel Xavier. Pelo que eu me lembro, Calegari perde a posição para Samuel Xavier logo após o título do vice-campeonato do Carioca. Se eu não me engano é isso, posso até dar aquele confere aqui, mas acho que Calegari, se eu não me engano, ele não joga contra o River, ou é pelo menos a última partida dele de titular ali, efetivamente, é contra o River Plate, é isso exatamente. Depois ele até vira titular ali em algumas partidas, mas é porque Samuel Xavier tava fora contra Fortaleza, Atlético Goianiense, Corinthians e etc. Samuel Xavier tinha se lesionado naquele jogo contra o Atlético Goianiense, né? Ele chega a voltar e acaba não jogando, ficando de fora por mais tempo. Mas Calegari, ou seja, essas sondagens chegaram ainda, segundo a matéria do Netflu, né, a matéria que tá saindo agora, chegaram ainda lá em junho, em maio do ano passado. Acho difícil chegarem propostas, de fato, agora mesmo, por Calegari com ele no banco. E se chegarem, obviamente, vão chegar num valor muito mais baixo, até porque ele já não tem mais a idade de sub-21, né? Ele perde nessa temporada a idade de sub-21, que importa muito pro europeu. Bem, sobre a lateral direita eu vou falar mais um pouco também no vídeo de Abel Braga, mas acho que vale um ponto aqui sobre Calegari, que o jogador tá sendo encarado no Fluminense como lateral direito nessa temporada. A gente nunca ouviu o jogador de fato, né? Nos últimos 2 anos a gente não ouviu o jogador de fato, de verdade, não ele respondendo, não, eu jogo onde o treinador me escalar, não tenho preferência e etc, né? Ouvi mesmo o jogador, cara, eu prefiro jogar ele, óbvio porque ele prefere jogar em uma das posições, mas a gente ainda não sabe, né? Sobre essa questão, vale um destaque, até tinha uma opinião que era, quando eu tinha lido só o título, recebe procura de clubes portugueses, eu achei que era agora, mas na verdade então não foi. Essa procura foi lá há 10 meses atrás, mais ou menos, lá em maio do ano passado. Porque a minha opinião, se ele tivesse recebido essas procuras agora, era o seguinte: tinha alguém divulgando Calegari na Europa já. Porque quando começa recebeu sondagens,
não sei o quê. Entenda uma coisa, jornalista não tira isso do furingo, normalmente não. Normalmente ele vai, alguém, ou ele descobre, vê alguma coisinha, algum amigo de Calegari conta pra ele, ou então algum empresário solta pra ele, ou então o próprio Fluminense solta, ou então ele identifica alguma coisa, vai apurar e etc. Até pegando meu exemplo, como aconteceu no caso de Marlon, né? Solta uma coisa ali, o Mário Bittencourt na entrevista, não sei se era pra soltar, e aí você vai apurar e descobre a proposta. Então assim, hoje no caso de Calegari, então aparentemente não tem nada. O que diz a matéria é que hoje, porque ele é reserva, se chegasse uma proposta, o Fluminense teria mais facilidade de aceitar e é fato, né? Mas enfim, a gente não sabe o desejo do jogador de ser volante, de ser lateral e etc. E a proposta não foi agora. Vale esse esclarecimento. E pra fechar, proposta. Chega a proposta. Aliás, não tinha chegado proposta lá atrás, tá? Tinha chegado só sondagem. Mas tem sondagem por Wellington? Tá de saída, Wellington? Bem, o Wellington conversou com Abel Braga, segundo as publicações, né? O Vitor Lessa publicou na reapresentação, mas, segundo a matéria do Netflix, sem permanência garantida no Flu em 2022, o Wellington tem clube interessado. Salário do atleta, por exemplo, porém são entrave na negociação. Essa frase, salários do atleta, porém são entrave na negociação, foi falado em mais de 20 clubes nessa janela de transferências. A gente ouviu muito isso daqui com o Luca, com o Danilo Barcelos e agora tá ouvindo com o Wellington. Mas a gente já ouviu isso com outros times também. Enfim, teve caso do Fortaleza de levar jogador pro Fortaleza. Teve muito, assim, teve muito. Se você pesquisar no Google, salários do atleta são entrave na negociação, você acha várias matérias. Ó, joguei aqui, ó, já achei. Salário de Bruno Moraes é o entrave para acerto com Santa Cruz. São Paulo vê salário como maior entrave para contratar Soteldo. Aí tem a matéria de Wellington, enfim. Edu Dracena descarta a contratação de Alisson. Aí na matéria tá, o valor do salário do atleta é um entrave na negociação. Sport entra em contato com São Bento para renovar, porém, salário é entrave na negociação. Então assim, isso aconteceu no Brasil inteiro, esse negócio de um clube querer empurrar pro outro e o outro falar, mas o salário é alto demais para mim, né? Segundo a matéria aqui, não tem o nome do clube, né, nem qualquer detalhe, mas que há conversas que ainda estão num estágio embrionário. Ou seja, teve uma ligação, uma resposta e acabou. Aparentemente só isso. E os salários são um entrave para negociação. Isso porque o que acontece por isso? Normalmente quando você tem um jogador, você assinou um contrato um pouco maior com ele e ele desvalorizou nesse meio período. Então você não quer mais utilizá-lo, o Wellington se ficar vai ser terceiro reserva do Fluminense, isso é nítido, provavelmente não fica nem no banco em alguns jogos. E no caso do Fluminense, além, ou seja, ele desvalorizou, você não deve utilizá-lo, e ele desvaloriza para não pegar nem o mercado seu mais agora, o mercado do Fluminense, Inter, Santos, talvez um Red Bull dependendo do perfil do jogador, um Fortaleza dependendo do jogador também ali que vai para Libertadores e tal. Esse é o mercado do Fluminense hoje, não é o mercado Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Então assim, o Wellington desvalorizou, ele não entra mais nesse mercado. Onde que ele vai entrar? Ou no mercado Cuiabá, Goiás, Coritiba, o Egídio tá no Coritiba, por exemplo, ou vai entrar no mercado times que vão subir da Série B pra A, né, que querem subir. Você vai pegar ali uma Ponte Preta, mas que tem cacife pra pagar um valor um pouco maior. Na Série A, por exemplo, você ainda teria um Botafogo nessa conta também, times que subiram, mas que estão num patamar bem abaixo, né? Enfim, vamos aguardar. Sobre o caso de Wellington, a gente torce pra que saia, porque é um jogador que vai onerar a folha, não vai jogar e já conta com boa parte do ranço da torcida do Fluminense. Então, nesse caso, não é pra ficar mesmo, é dinheiro mal gasto, né? Até a próxima. Hoje tem duas coisas importantes. Copinha de tarde, a partir, acho que de 15 para as 3, a gente começa lá no Canal 20 Podcast, fazendo apostas ao vivo, comentando e assistindo o jogo com você. Você assiste o jogo junto com a gente. E também ali por volta da hora do almoço, sai o vídeo aqui do canal, mas já vai ficar aí no modo estreia de como Abel Braga deve jogar, que é o que eu vou gravar agora, beleza? Até a próxima, valeu, vou gravar o de Abel agora.